Bom dia! Se você decidiu estudar para se tornar um hipnoterapeuta profissional, siga conosco neste projeto de estudo e aprendizagem juntos. A hipnose é uma técnica potente com que poderá ajudar e melhorar a qualidade de vida de um grande número de seus futuros pacientes. Sendo assim, é frequente que tanto pacientes como terapeutas tenham crenças falsas e errôneas que dificultam que a hipnose clínica se utilize com eficácia. Neste vídeo, veremos estas falsas crenças, enfatizaremos a eficiência clínica da hipnose, a investigação atualmente em vanguarda e falaremos sobre o uso cada vez mais estendido desta excelente técnica terapêutica. Esta técnica se há empregado em clínica durante muitos anos. Recordemos os séculos passados, a Bride, Charcot, Mesmer, entre outros. Entretanto, é importante e necessário começar com uma correta definição. A hipnose se há definido como uma situação ou conjunto de procedimentos em que uma pessoa designada como hipnoterapeuta sugere a outra pessoa designada como paciente que experimente diversas transformações e uma sensação, por exemplo, alívio da dor, e uma percepção, por exemplo, de alucinação visual, em uma cognição, por exemplo, expectativas ou no controle sobre uma conduta motora. Na clínica, o contexto hipnótico se estabelece geralmente mediante um procedimento de indução. Durante as induções hipnóticas, o hipnoterapeuta guia os pacientes através de imagens relaxantes e tranquilizadoras, com o objetivo de ajudar-lhes a sentir mais relaxados e distraídos dos estímulos e mais aberto às sugestões terapêuticas. É importante assinalar que estar aberto às sugestões terapêuticas significa que os pacientes podem estar mais dispostos a cooperar com o procedimento da hipnose. Não que os pacientes se tornem vulneráveis de alguma maneira. Após a fase da indução, segue a fase da aplicação, que o hipnoterapeuta dá sugestões ao paciente. Estas sugestões podem estar referidas ao que o paciente experimente transformações nos processos sensoriais e cognitivos, na fisiologia, por exemplo, ritmo cardíaco, ou na conduta. Por exemplo, são frequentes na literatura as sugestões para diminuir o estresse ou a dor e para aumentar a vitalidade e a percepção da eficácia. A indução por relaxamento não deve se considerar como o único método de realizar uma sessão de hipnose. Há diferentes tipos de induções, e elas todas são recomendáveis e exitosas por igual. Por exemplo, se há comprovado que uma indução fisicamente ativa, como pedalar em uma bicicleta estática, é eficaz. Também se pode proporcionar energia e vitalidade aos pacientes que estejam deprimidos ou cansados. Os pacientes que não têm interesse em comida podem passar a ter apetite ou conseguir alívio da dor a pacientes com dores persistentes. Dependendo do que o paciente tenha visto em uma televisão ou em programas de entretenimento, poderiam ter medo ou crenças errôneas sobre a hipnose. Nos meios populares, se dá uma imagem errônea da hipnose clínica como um recurso para controlar a mente, como um meio de recuperar recordações perdidas e ainda como o indutor de condutas criminais ou indesejadas. Portanto, desde a perspectiva clínica e ética, antes da primeira sessão com hipnose, é essencial educar o paciente sobre o que é e o que não é a hipnose. É necessário, portanto, desmistificar a hipnose, dissipar todos os mitos e falar sobre os medos potenciais da hipnoterapia.
Este método é similar ao utilizado pelos psicólogos ou profissionais da saúde em geral para apresentar qualquer intervenção médica ou psicológica aos pacientes. Em geral, temos uma imagem da hipnose vinculada ao espetáculo, às vezes teatral. Isso não tem nada a ver com a hipnose clínica. O propósito e o enfoque são diferentes. Tudo que o hipnotismo potencializa como espetáculo, como a falta de controle ou perda da identidade do sujeito, é justamente ao contrário de nós, como hipnoterapeutas, devemos fazer mais autocontrole e mais gestão sobre o que a pessoa faz. É verdade que nos espetáculos se utiliza a hipnose? Sim, certamente. Eu, pessoalmente, já estive em muitos programas de televisão. Quando olhamos a televisão, apenas vemos uma pequeníssima parte do que foi gravado, e não a etapa da pré-seleção e preparação. Uma parte da população, entre 7 a 10%, são muito sugestionáveis e facilmente manipuláveis. Os profissionais de espetáculo, sim, sabem distinguir estas pessoas. Comecemos desmistificando a hipnose e seus principais mitos. Como sabemos, o maior obstáculo que encontra os hipnoterapeutas quando utilizam técnicas de hipnose é a grande quantidade de falsas crenças e medos que rodeiam a prática da hipnose clínica. Crenças que têm sido aumentadas por hipnólogos de teatro e meios de comunicação. Como profissionais, não nos oponemos de nenhum tipo de hipnose. Repito, não nos oponemos a nenhum tipo de hipnose. Cremos que estão promovendo esta poderosa ferramenta de certo meio, em alguns, sim, beneficiosos. Infelizmente, nem todos eles fazem bem o seu trabalho. Nossa missão é educar, ou melhor dito, reeducar, aos que tenham vistos esses programas ou espetáculos. O tratamento que tradicionalmente há recebido a hipnose está mais ligado ao mundo esotérico, mágico e paranormal do que o ponto de vista científico. Todos eles têm gerado uma série de falsas ideias sobre o que é hipnose, e com ele tem motivado o surgimento de falsos mitos a respeito. O resultado é muito desfavorável para a hipnose, para os hipnoterapeutas e para os pacientes. Para a hipnose, porque o degradamento lhe converte em um simples espetáculo. Para os hipnoterapeutas, porque dificulta a aplicação da hipnose clínica. Para o paciente, devido ao que o paciente está contaminado por esses falsos mitos, fica preso em um buraco de medo e incerteza, que tende a impedir o sucesso e o profissionalismo do hipnoterapeuta e, portanto, dificultar a entrada no melhor estado hipnótico para um tratamento profundo. É necessário recordar que antes de utilizar a hipnose, é importante, necessário e fundamental fazer desaparecer esses mal-entendidos, esses mistérios da mente do paciente, esta grande quantidade de crenças falsas relacionadas com a hipnose. Devemos aclarar os conceitos, eliminar os medos provocados por crenças falsas que farão com que o paciente esteja impedido de consciente e inconscientemente o processo hipnótico. O tempo que dedicamos a desmistificar a hipnose não é uma perda de tempo. Ao contrário, facilitará que os pacientes entrem no processo hipnótico. Entre os mais importantes, podemos citar o seguinte: a hipnose é apenas adequada para débeis mentais ou de vontade débil. Posso ficar preso ou não acordar. É uma prática diabólica. Podem revelar minhas intimidades. Medo de fazer ridículo. Podem abusar de mim.
se perde totalmente a consciência. Na hipnose, estamos dormindo ou inconscientes. A hipnose é perigosa. A hipnose implica uma perda de vontade. A pessoa hipnotizada se encontra sob o controle do hipnoterapeuta. O êxito do transe deve-se ao poder do hipnoterapeuta. Ao sair do transe hipnótico, não se recorda de nada da sessão. Vejamos ponto a ponto. Ponto 1. A hipnose só é adequada para débeis mentais ou de vontade débil. A principal culpa da crença deste mito se situa na prática da hipnose de espetáculo. Evidentemente, todo mundo gosta de parecer inteligente, mas é melhor desmistificar o que nos ajudará à indução dos pacientes com muito mais facilidade. Está cientificamente comprovado que a inteligência está relacionada positivamente com o transe hipnótico. Em outras palavras, quanto mais alta seja a inteligência, mais fácil e provável é que entre em um estado hipnótico o paciente. Aos pacientes lhes gostam escutar essas palavras, e creio que esta é uma das principais formas de melhorar a hipnose. Ponto 2. Posso ficar preso ou não acordar. Se trata de pessoas que têm medo. Acreditam que no estado hipnótico se vão, não sei de onde, e ficam por ali e não regressam. Isso está relacionado com a hipnose do tipo regressiva, com a convicção de que o paciente consegue desdobrar-se ao viajar astralmente e se planteia uma dúvida na pessoa de como voltar. Devemos deixar claro ao paciente que se algo aconteça ao hipnoterapeuta, por exemplo, se durante a sessão ele morre, o paciente, depois de 10 minutos, sem escutar a voz do terapeuta, ele acordaria e sairia automaticamente do transe. Já que, enquanto estamos exercitando a hipnose, não estamos dormindo. Portanto, é difícil ficar neste momento e permanecer em um estado que não está sendo desfrutado. Porque dormir é completamente diferente à concentração ativa, seletiva e consciente. Na hipnose, se recebe comunicação, algo que não se conclui quando tentamos falar com alguém que está dormindo. Sendo assim, o que se poderia passar é que, quando se está realizando uma sessão de hipnose em um ambiente relaxado, os pacientes que durmam por uma aplicação de relaxamento, não da hipnose, e sim de sono, podem ser de muito fácil se a pessoa está cansada ou sonolenta. Dado que a hipnose também pode se realizar com os olhos abertos e realizando exercício físico, se contradiz a possibilidade de que seja a hipnose autora do desligamento mental. Recordar que a hipnose se pode utilizar para promover o exercício físico. Por exemplo, a hipnose amplamente utilizada para os atletas de elite na atualidade. Ponto 3. É uma prática diabólica. Basicamente, ainda existe esta crença aos mais velhos ou pessoas de mais idade, de que a hipnose faz parte de ritos satânicos, e pessoas associadas com certas religiões ainda consideram a hipnose como uma prática satânica. É importante não dizer na primeira sessão de que vai praticar uma primeira sessão de hipnose, porque a pessoa com este condicionamento não lhe poderá aplicar facilmente a sessão. Por isso, é bom, de forma indireta, averiguar quais são suas crenças e a sua religião e não mencionar a palavra hipnose, antes de estar seguro de que não há colisão com as suas crenças. Diremos nesse caso, vamos realizar um relaxamento de alguns minutos.
Todo ele supondo, claro, que o paciente venha à nossa clínica para receber um tratamento de hipnose e aceite que isso vai acontecer. E acabamos por fazer sem avisar. Do que se trata é de induzir, de começar a indução sem que esteja em alerta. O hipnoterapeuta responsável não tem que alterar, tocar nem afetar as crenças religiosas de seus pacientes para realizar um tratamento. O uso da hipnose clínica, na atualidade, é terapêutico. Não tem vínculo algum com nenhuma seita nem religião. Ponto 4. Podem revelar minhas intimidades. Acredita-se que um paciente em estado hipnótico tenha inibidas suas faculdades. Deixemos claro ao paciente que nada pode conseguir nada de nada. Quando esteja em estado hipnótico e não queira voluntariamente responder, não o fará. E muito menos se vai contra o seu código de ética ou moral. Portanto, se o paciente não quer, não contará suas intimidades. Ponto 5. Medo de fazer o ridículo. Deve-se às vezes que se abusa da hipnose em determinadas representações teatrais e circos. Algumas pessoas vão à clínica, vão relutantes por medo de que se riam delas. Curiosamente, aos que gostam de se apresentar como voluntários em uma sessão teatral são os que mais gostam de ser o centro da atração. Há que saber distinguir e deixar ao paciente claro a diferença entre a hipnose de salão ou espetáculo e a hipnose clínica. Ponto 6. Podem abusar de mim. Esta situação apenas ocorrerá se o paciente permite. O hipnoterapeuta mais depravado seria incapaz de se aproveitar, nem fisicamente, nem psiquicamente, com um paciente, já que nada pode interferir o código moral ou ético do paciente. O abuso sexual dos pacientes por parte dos hipnoterapeutas é impossível, porque interferiria com o código moral do paciente e este código não se pode romper sob hipnose. A nada se pode induzir sugestões ou ideias que vão em desencontro aos seus princípios éticos ou morais. Se ordena algo a uma pessoa hipnotizada contra suas convicções, esta pessoa responderá com certo grau de agitação e sairá do estado hipnótico. Se a ordenamos suicidar-se ou cometer um crime e ele crê que viola suas crenças e valores, então a pessoa se confundirá e isto fará se despertar do transe. Ponto 7. Se perde totalmente a consciência. Este é o mito mais extenso que se há de fazer entender que permanecer hipnotizado não é estar dormindo. A consciência sabe sempre o que experimenta enquanto está hipnotizado. Mesmo ao profundo contato inconsciente, a mente pode comentar, criticar e censurar. Temos sempre o controle sobre o que falamos. A hipnose não é o soro da verdade. Não é de estranhar que depois de uma sessão de hipnose, o paciente saia dela com a sensação de não ter sido hipnotizado, porque escutou e entendeu tudo o que aconteceu. Ponto 8. Na hipnose, estamos dormindo ou inconscientes. Se isto fosse certo, então a hipnose não se poderia utilizar para nada, nada mais do que um simples descanso, não é verdade? A hipnose não consiste em dormir. O paciente sempre conserva algum tipo de alerta, já que deve estar centrado em algumas determinadas sensações ou estímulos, sendo guiado pelo hipnoterapeuta. Ponto 9. A hipnose é perigosa. Supomos que a pessoa que realiza a hipnose seja um hipnoterapeuta profissional e tem dominado e compreendido a técnica. A hipnoterapia não tem nenhum perigo. O mais perigoso que pode acontecer durante a hipnose
é o paciente dormir. Se isto acontecer, não impediria para nada ao levar a cabo a sessão hipnótica. Não existe risco algum em deixar hipnotizar por um profissional, mas, se utilizada por aficionados à hipnose, pode fazer aflorar traumas ocultos sobre os que perde totalmente o controle. A hipnose não é um jogo, é uma técnica muito potente que pode ajudar a superar uma enfermidade, tanto psíquica como física, e devem ser empregadas por profissionais relacionados a ela. A hipnose, em mãos incorretas, é o mesmo que uma medicação mal receitada. Portanto, a hipnose é um dos métodos mais seguros e não representa efeitos secundários, sempre e quando seja realizada por um profissional da área. 10. A hipnose implica uma perda de vontade. Se não há vontade por parte do paciente para ser hipnotizado, não há hipnose. Não se pode induzir a hipnose sem a colaboração do paciente. A hipnose é um trabalho em equipe, formado pela terapeuta e pelo paciente, onde ambos têm vontade, uma em aplicar a hipnose, outro em recebê-la. Se o paciente não quer e resiste a ela, não há hipnose. Ponto 11. A pessoa hipnotizada se encontra sob o controle do hipnoterapeuta. Isto é falso, já que os pacientes hipnotizados não o farão dominados em absoluto pelo hipnoterapeuta, pois possuem completamente intacta a capacidade de tomar decisões. Se lhe ordena um paciente hipnotizado que faça algo em contra a sua vontade ou de seu código de conduta pessoal, código ético ou moral, este sairia de imediato do estado hipnótico. Os pacientes hipnotizados obedecem ao que eles querem e nunca contra a sua própria vontade. Ponto 12. O êxito do transe hipnótico se deve ao poder do hipnoterapeuta. Qualquer pessoa com voz grave ou aguda, sem importar o sexo, pode hipnotizar. O transe hipnótico é induzido por técnicas indutivas e não necessitam o uso de nenhum tipo de energia psíquica ou poder, nem requer nenhum tipo de dom. Uma pessoa com inteligência mediana pode aprender técnicas indutivas perfeitamente. Outra coisa é a prática. Seria um profissional da hipnose. Quer dizer, se necessitam anos de estudo e preparação para trabalhar com pacientes de forma eficaz. O êxito durante o transe deve à vontade de ambas as partes. Em outras palavras, a vontade do terapeuta a induzir ao transe e a vontade do paciente em aceitar e colaborar para consegui-lo. Ponto 13. Ao sair do transe hipnótico, não se recorda de nada da sessão. A maioria dos pacientes recordam tudo, ou quase tudo, o que foi dito e fez durante a sessão de hipnose. Alguns pacientes apresentam uma amnésia espontânea ao sair do transe. Entretanto, para evitar esta amnésia, antes de sair do estado hipnótico, se induz ao paciente a que recorde de tudo o que foi dito na sessão. Exemplo. Agora, vou contar até 6, e quando diga 6, abrirá os olhos e te sentirá extremamente bem. Te sentirá novo e renovado e, sobretudo, te sentirá muito relaxado e recordará tudo o que foi dito nesta sessão. Se está interessado em seguir aprendendo sobre hipnose de forma profissional, visualiza nosso seguinte vídeo: Provas de sugestionabilidade e hipnotizabilidade. Se tem dúvidas, faça na zona de comentários. Sobre este tema e outros muitos, falaremos no canal nos próximos vídeos que publicaremos. Assim que, se está interessado, não perca nossos próximos vídeos. Muito obrigado.